Eu vou falar uma coisa assim, que eu não sei se eu falei antes. O que eu pensava em desistir era da minha vida. Juro. E foi por isso que eu tive que trocar de psiquiatra, porque eu comecei a desenvolver uma tendência para botar fim na minha existência nesse planeta. E é um assunto, tipo, eu acho que eu nunca falei disso em nenhum lugar, e o Lucas sabia que eu tinha essa condição. Que eu já tratava isso, que eu já não estava bem antes, e quando ele entrou, eu estava totalmente equilibrada. Eu não sei se você faz terapia, Sim. ou... você sabe que a gente tem momentos que a gente está equilibrado emocionalmente, aí vem uma fase ruim, uma fase boa. E tem gatilhos. Exatamente. E o meu momento com a psicologia começou, com a terapia começou por conta da primeira traição dele. Porque eu cresci vendo a minha mãe num relacionamento super abusivo, da qual meu pai, ele traía muito a minha mãe, entre outras coisas, e eu cresci nesse ambiente vendo isso, e eu tinha prometido para mim que isso nunca ia acontecer na minha vida. E quando ele me traiu pela primeira vez, foi quando começou a desenvolver minha ansiedade e alguns transtornos, e aí eu comecei a tratar e tudo mais, porque foi um gatilho da minha infância muito forte que eu passei. E ele sabia disso, ele acompanhou o divórcio dos meus pais, ele viu o meu pai ser um homem não bacana com a minha mãe, ele acompanhou tudo isso, ele acompanhou meu declínio, as consequências emocionais que eu tive por conta da primeira traição, como que foi, ele acompanhou tudo isso, sabe? E ele entrou no programa sabendo que eu tinha algumas condições emocionais. E aí, tipo, lá dentro, ver ele ligar, desculpa a palavra, né? Foda-se. Aí que eu percebi, eu falei, cara, ele sabe de tudo isso. Ele me conhece praticamente a vida toda. Ele sabe de tudo isso. E lá dentro ele optou por fazer isso, sabe? E a família dele me atacando, assim, de uma maneira brutal, sanguinária, sabe? Assim, enfim, foi agravando a situação de saúde que eu já tinha. E aí, naquele dia do programa da Ana Maria Braga, quando eu acordei, eu tomei o remédio, acordei, depois do programa, depois daquilo tudo, né, que aconteceu, foi um dia que eu tinha tomado uma decisão muito ruim. E, por sorte, nada pior aconteceu, porque meus amigos foram para lá assistir o programa comigo. Senão, provavelmente, uma coisa ruim teria acontecido comigo, porque eu acho que na depressão foi o lugar mais profundo que eu cheguei. Foi naquele dia. Tanto que eu vejo que as pessoas, tipo, fazem piada, nananã, e eu entendo, sabe? E agora eu uso meme, uso de figurinha, faço piada, porque agora eu entendo que tá tudo bem. Mas aquele foi o dia, assim, mais próximo que eu cheguei de fazer besteira. Olha, eu fico bastante tocada com o seu relato. Inclusive, você é uma mulher admirável em compartilhar obrigada. Isso mesmo, porque você foi exposta de uma maneira cruel. De uma maneira que ser traída já não é fácil. Ser traída publicamente é muito mais difícil. E você teve que passar por isso, passar por esse linchamento virtual e tudo mais. E realmente, você vir e contar essa história dá força pra quem tá assistindo isso. Porque que mulher que você conhece que nunca passou por uma traição? Eu não conheço nenhuma. Eu também não. Eu não conheço nenhuma. Quando você passou por isso, está bem hoje, tem sua empresa, tem sua linha de cosméticos, que nós já vamos falar sobre isso. Mas tem muitas que não têm a chance de dar a volta por cima. Que não saem desse poço, né? Desse buraco que elas entram nesse momento de desespero. Então, eu acho que o seu relato é muito válido e muito importante para quem está assistindo perceber que existe um dia após o outro. Existe. Que existe saída para tudo, que existe solução, que um término, uma traição não é o fim.